Para mim é uma alegria, Batista Betel, mais um segundo domingo, cheio da presença de Deus, cheio de pessoas vivas e com o coração querendo receber mais de Deus. O louvor é maravilhoso porque ele toca o nosso espírito e um dos motivos para os quais nós fomos criados, estando ele entre os principais motivos, é para louvar ao Senhor. Deus quer que nós o louvemos, isso está em Colossenses 3,16, faz parte da nossa natureza falarmos com Deus. É interessante que a gente vê criancinha, se eu não estiver enganado, eu até citei esse exemplo no mês passado, a gente vê criança pequenininha, com menos de 3 anos de idade, você coloca uma música de forma que instintiva, com 1, 2 anos de idade ela já dança. É um propósito maravilhoso que Deus nos deu e a música ela entra no nosso espírito. Por isso eu gosto muito de sempre começar a ministrar depois de um louvor e de uma adoração, principalmente quando nós estamos todos em espírito. Amém? Todos que trouxeram a Bíblia, vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 4. Salmos, capítulo 105, versículo 4. Eu vou fazer a leitura do texto, eu vou fazer alguns comentários para a gente tratar do tema. É um tema simples e curto, prometo não demorar. São 8h20, até meia-noite a gente acaba. A pastora foi a primeira a rir ali. Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre. Você pode deixar esse texto aqui, tá? Busquem sempre a sua presença. Hoje eu quero falar a respeito de buscar a presença de Deus. E o tema da mensagem é experimentar mais de Deus. É sobre esse tema que eu quero tratar. E para nós entendermos esse tema é fundamental nós compreendermos e conhecermos mais de Deus. Eu não vou conseguir ter uma experiência maior com Deus sem conhecê-lo melhor. Eu não consigo ter uma experiência com minha mãe ou com meu pai ou com um amigo sem conhecê-lo a fundo. Se você quer, por exemplo, o inimigo, quando ele vai para a guerra, eles procuram de todas as formas possíveis conhecer a forma que o inimigo pensa, que forma que o adversário age, quais são os ideais dele. Será que eles estão prontos para morrer e apertar um botão e se explodir ou não? Ou eles lutam pela vida deles? A depender da forma com que o inimigo conduz a tática de guerra dele, assim o outro, que é o adversário, vai mudar a sua estratégia. Então ele vai tomar cuidado antes de se aproximar de um homem-bomba, por exemplo. Então é muito importante nós estudarmos e conhecermos mais de Deus se nós queremos ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Se nós queremos conhecê-lo melhor, nós precisamos nos aproximar dEle, da palavra dEle, das pessoas dEle, do povo dEle, do território dEle, de tudo que envolve Deus, para então termos um conhecimento mais fundo do Senhor. Quando temos esse conhecimento mais fundo, começamos a experimentar mais do Senhor. E qual a vantagem de nós experimentarmos mais do Senhor? Uma delas se inclui nossa salvação, porque nós somos salvos através da morte de Jesus na cruz. Então, se eu quero alcançar o céu, eu preciso de um relacionamento com Jesus. Eu também vou ter como recompensa mais galardões, uma vida repleta na terra, mais almas para o reino de Deus, e a lista vai longe. Então, o nosso propósito é louvarmos a Deus. Já faz algum tempo, já fazem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu estou falando e focando nas ministrações em sabedoria, que é um tema que Deus colocou no meu coração desde pequeno, desde muito novinho, e eu acabei descobrindo que era desde muito novo, depois que nesses últimos 6 anos eu comecei a tratar desse assunto e fui revendo alguns arquivos, algumas recordações mais antigas. Meu irmão Moisés, que está aqui com a gente, ele prega desde os 6 anos, eu prego desde os 8. Minha mãe sempre motivando os filhos a pregar, a falar de Jesus Cristo. Também queria agradecer a minha mãe que está ali, o Moisés, minha esposa. Não sei se tem mais alguém lá de casa, acho que o André não ele está vindo, né? E minha mãe, desde que nós somos pequenos, nos motivou. E eu revendo muitos desses arquivos, das ministrações, das mensagens, até vídeo de culto doméstico que a gente fazia em casa, eu notei que um tema que batia na minha cabeça desde sempre é esse tema, sabedoria, ao qual eu me encontrei de forma um pouco mais profunda no ano de 2013. E o que é interessante é que nesses últimos anos, então, nesses 6, 7 anos, eu tenho tratado sobre sabedoria e bastante aqui nos segundos domingos. E muita gente entrou nova na igreja depois das primeiras ministrações. Por isso eu queria, antes da mensagem, para aqueles que são novos e ainda não ouviram, principalmente as primeiras, e
portanto, para aqueles que já ouviram, em menos de 3 minutos, fazer um breve apanhado geral de alguns pontos importantes de sabedoria. Se você depois tiver interesse em conhecer um pouco mais de cada um desses pontos, se tiver alguém bem interessado, eu não vou falar já, vou esperar um pouco. Se você estiver interessado, você vai descobrir qual vai ser a tua recompensa. E Deus, Ele premia aqueles que buscam. Então eu vou deixar esse suspense por enquanto, mas daqui a pouco você vai entender isso que eu ia falar, mas eu mudei de ideia, eu vou falar depois. Mas se você quiser depois se aprofundar mais, nós temos o material na internet, temos transmissões ao vivo, que fazemos também juntamente com o Dr. Samuel, cuja presença eu agradeço muito, da esposa da Cássia. O Dr. Samuel hoje estava com a gente em Goiânia. Nós saímos hoje de lá bem cedo, estávamos pregando, eu preguei na sexta-feira e o Moisés no sábado. Saímos de lá cedo, o Dr. Samuel sempre uma presença muito agradável, e todos os segundos domingo que possível, o Dr. Samuel sempre está aqui conosco. E algo que se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode assistir essas transmissões. O Dr. Samuel também participa com a gente, tem o material, tem o livro que tem na livraria, né? Tem o livro aqui na livraria da Betel, você pode ver depois, mas eu quero de forma bem rápida pontuar alguns pontos. Pode cronometrar, eu vou lutar para fazer em menos de 3 minutos. Número 1 é que sabedoria não vem pela idade. Isso está lá não precisa pôr o texto nem abrir. Isso está em Jó 32, do 7 ao 9. Eli dizia: eu achava que quanto mais velho, mais sábio. Aí ele dá a sequência no versículo 8 de Jó 32. Mas há uma inspiração no Todo-Poderoso, e é essa inspiração que faz ele sábio. O mesmo diz em Eclesiastes 4:13 e Salmo 119, versículo 100, e nós vemos em alguns exemplos. Samuel, criança, mais sábio do que Eli, porque ele ouvia a voz de Deus. Daniel, mais sábio do que os homens na Babilônia, vai para a Babilônia muito novo, e ele se destaca em sabedoria. Josué, com menos de 40 anos de idade, José se torna príncipe no Egito. Mais um exemplo de sabedoria. Jesus, com 12 anos de idade, dando show nos doutores da lei. Salomão, ainda pequeno, sendo mais sábio, o homem mais sábio que já existiu na história, quando ele pede em 1 Reis 3:9. Sabedoria não é cabelos brancos. Então isso é um ponto importante para a gente saber a respeito do tema sabedoria. Não vem pela idade. Idade nos traz experiência. Um homem uma vez olhou para mim e falou: já perdi 4 casamentos, eu posso te ensinar sobre casamento. Você acha que ele realmente pode me ensinar sobre casamento? Ele perdeu 4, ele acha que ele tem muita experiência, então ele pode te ajudar. Mas não é isso, que eu posso ser o 5º casamento perdido dele. Então eu não quero ouvir o conselho dele. Eu lembro de olhar, ainda pensar e lamentar quando eu ouvi ele falar isso, porque de fato as pessoas pensam isso, falam em sabedoria, pensam em idade. Segundo ponto sobre o tema sabedoria, muito importante, é o que está, não precisa abrir também, em Gênesis 1:26, que diz: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine o homem sobre as aves nos céus, os peixes dos mares, os animais que se arrastam sobre toda a terra. Deus está dando o controle da terra, em Gênesis 1:26, ao homem. E é o mesmo que está em Salmo 115:16, Jeremias 27:5, Daniel 4:16, em Mateus 21, do 33 ao 48. Portanto, primeiro, sabedoria não vem pela idade. Segundo, Deus não está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, e Ele faz o que Ele quer, como bem lhe apraz, a hora que Ele bem entende. Salmo 115:3. Mas Ele deu a nós o controle da nossa vida. Portanto, o que você decidiu hoje revela quem você será amanhã, e o que você decidiu ontem revela quem você é hoje. Nós somos fruto de nossas decisões. A maior parte dos acontecimentos da nossa vida estão voltados em decisões. E existem muitas outras formas, já que sabedoria não vem pela idade. A pergunta é: como que se adquire sabedoria? Nós sabemos que não vem pela idade, que Deus não está no controle de tudo, mas tem o controle de tudo. E existem formas de se adquirir sabedoria. A Bíblia elenca uma série delas. Eu não vou detalhar cada uma. Tem uma mensagem que foi ministrada aqui na Batista Betel, que está no YouTube, sobre 7 formas para se tornar sábio. E lá estão alguns exemplos, depois se você tiver interesse. Então isso é importante saber. Além do fato, que é o 4º, mas não em ordem de importância, de que sabedoria, Provérbios 4:7, é a coisa principal. Portanto, adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Se sabedoria é a coisa principal, vale a pena empenhar esforço para entendê-la. Eu espero que tenha dado 3 minutos, mas era a base. Se você entender esses 4 conceitos, você já entrou na iniciação do assunto de sabedoria. Por quê? Quando nós entendemos que ela é a coisa principal e nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós começamos a conhecer Deus através da sabedoria dele. Em
1 Coríntios, a Bíblia diz, em 2 Coríntios, que somente o homem espiritual entende as coisas espirituais, 2 Coríntios capítulo 2, porque ele é espiritual, e ele a todos discerne, mas não é discernido daqueles que não são espirituais. Discernir é você ter sabedoria divina. Discernir espiritualmente é ter sabedoria divina, porque Deus vai te dar a capacidade de distinguir situações, ambientes, pessoas, oportunidades, e tudo que você precisar. É aquelas famosas respostas: devo ou não devo, pastor? Tá certo ou tá errado? Caso ou não caso? Largo do meu namorado, da minha namorada ou não? Continuo ou paro? Vou para lá ou fico? Essas perguntas que resolveria todos os seus problemas. Como falar com meu filho para ele sair das drogas? Como falar com meu marido para ele ser mais fiel a mim? Ou então como agir com a minha esposa para ela me entender melhor? Todas essas perguntas é o discernimento. É você saber o que fazer. E Eclesiastes 8:5 diz que o homem sábio discerne o tempo e o modo de agir. Isso é sabedoria, você conseguir distinguir quando agir e como agir. Esse texto, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, nos mostra que é uma ordenança bíblica eu buscar a presença de Deus. Eu ir atrás de Deus, eu me empenhar para conhecer mais de Deus, é uma ordenança. Portanto, esse tema, experimentando mais de Deus, como você faz para se aproximar mais dele, ele envolve um sério mandamento bíblico, que é investir tempo, energia, abraço e palavras em conhecer mais sobre Deus. E agora, sobre isso, olha o show que o apóstolo Paulo nos dá em Atos, capítulo 17, versículo 24. Se você trouxe a sua Bíblia, esse é um dos textos que você pode abrir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso aqui está falando do Deus Criador, da sabedoria dele como um Criador. Versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, agora é a soberania dele, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É a soberania, ele pode tudo, ele que nos dá a vida, tudo que temos nós devemos a ele. De um só, agora é a criação através de um homem, de um só ele fez todos os homens para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Olha o que diz esse texto: embora não esteja longe de cada um de nós. Vamos ler o 28, a gente volta no 26. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Agora o versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos. Olha só, o que esse texto está falando? Da criação do homem. Nesse texto o apóstolo Paulo está fazendo remissão a quando Deus cria Adão e Eva lá no jardim. De um só fez todos os povos, ou seja, de Adão surgiu todo mundo, para que povoasse a terra. Então Deus não só cria o homem, como dá a ele o propósito: vá, cresça e multiplique, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares. Isso aqui está tratando do nosso propósito e desígnio. Deus estabeleceu aonde nós estaríamos, os lugares, os tempos, tudo, todo. Lembra daquele texto de Salmo 139, onde diz que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor? É Deus criando o nosso desígnio. Outro dia eu recebi a seguinte pergunta a respeito da predestinação, se ela existe ou não. Que ela existe, a Bíblia deixa mais do que clara, não precisa abrir nem colocar o texto, pode manter aqui mesmo, em Efésios 1:6, quando ele diz que nós fomos predestinados de acordo com a vontade do Senhor para a glória, para servir a Jesus. Eu vou até ler o texto para eu não citar ele errado, não precisa abrir, só vou citar ele bem brevemente. Efésios 1, versículo 6. O texto diz: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então está escrito, predestinação existe, está lá, Efésios 1:5. Para que nós fomos predestinados? Para sermos filhos por adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então ele nos predestinou para louvarmos a ele.
Isso é um propósito para o qual Ele nos deu. E nesse texto, quando Ele diz, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar, está tratando dos propósitos, dos desígnios da humanidade. Jeremias 1,5 diz que antes de você e eu nascermos, antes de Jeremias nascer, Deus escolheu ele para profeta. Lucas 1,15, antes de João nascer, João Batista, ele já tinha sido separado no ventre da mãe dele. Gálatas 1,15, mesma coisa. Antes, não quero errar a referência, é Lucas 2,15. E Gálatas 1,15, Paulo, antes de nascer, já tinha sido escolhido para profeta entre os gentios. E isso em toda a Escritura. Samuel já tinha sido escolhido dentro do ventre da mãe dele. Antes de você e eu nascermos, Deus nos deu uma missão, um chamado aqui nessa terra. Nós já falamos disso, se você depois quiser saber mais, tem uma mensagem que foi ministrada aqui, que nós falamos do nosso propósito e o sentido da vida, que está também no YouTube, se você digitar lá, Batista Betel, o propósito da vida, você vai ver o sentido da vida, que é que cada um de nós temos alguns propósitos em comum, ou seja, todos a mesma missão, mas todos também possuem propósitos distintos, isso é, você e eu temos um chamado específico. Agora olha o que o texto está falando, do Deus Criador, que manda o homem povoar a terra, que determina o propósito para o qual o homem foi criado, os tempos exatos em que deveriam habitar, e agora olha o que ele está falando a respeito dessa criação no 27, Atos 17, Deus fez isso, por que ele nos criou, por que ele nos deu um propósito, por que ele determinou que a gente povoasse a terra? Para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Aqui está a resposta de um dos maiores enigmas que existe na humanidade. Por que nós existimos? Para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nós fomos criados para buscar o Senhor, para estarmos em mais intimidade com Deus. E é daí que surge a importância de nós entendermos por que devemos experimentar mais de Deus. Daria para a gente pegar esse texto de Atos e continuar. O apóstolo Paulo aqui está no Areópago, no versículo 23, que é um pouquinho antes da gente ter começado a leitura. Ele fala, olha, aquele Deus desconhecido que vocês servem é desse que eu falo. Aí ele começa, o que criou o céu, a terra, fez tudo que nela existe, que não depende de homem, que é soberano. Então olha o poder, coloca no 24 só para a gente passando rapidamente. Olha o poder dessas explicações. Deus fez tudo, Ele é soberano, Ele é o Criador. Versículo 25, e Ele não habita em santuários feitos por homens, então Ele é soberano. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, então não é Ele que precisa de nós, mas é nós que precisamos dEle. No 26, é o que acabamos de falar, que Ele nos criou para povoar a terra, e nós estamos aqui cumprindo um chamado que Ele nos deu, o 27, e Ele fez isso para que a gente buscasse Ele. Então aqui Ele já responde o chamado para o qual nós fomos escolhidos por Deus. Esse chamado de buscar a Deus, pode até tirar o versículo dali, esse chamado para o qual nós fomos escolhidos, que é buscar a Deus, ele envolve vários desdobramentos. Porque como que se busca a Deus? Se você, por exemplo, está no seu consultório e é um dentista, você consegue buscar a Deus ali? Consegue. Por exemplo, minha mãe é advogada e lá no escritório ela deixa uma televisão tocando ali na frente sobre coisas de Deus, revistas, panfletos sobre coisas de Deus também, para quem está ali poder ver, na hora que conversa, fala com os clientes sobre o assunto. No tempo vago ela acompanha, tanto que ela estava lá em Goiânia com a gente ontem, sempre estimulou os filhos, então mesmo sendo advogada ela pôde servir a Deus. Você pode não ter um chamado para subir aqui no púlpito e pegar o microfone, talvez você comece a passar até mal só de pensar nisso, mas você pode cumprir o seu chamado, aonde eu passaria mal só de pensar. Eu passaria mal só de pensar em cantar. E a Alana sabe bem, né? Às vezes eu dou uma de que vou cantar lá em casa e não fica muito bom, né? Então, se você estiver fora do teu chamado, não vai dar certo. É engraçado, pastor, que às vezes eu vou escutar música em português e eu não entendo o que está falando. Eu não sei o que acontece. E eu gosto de estudar inglês, eu fico mais frustrado ainda se eu estou ouvindo uma inglês e não entendo o que está falando. Eu falo, nossa, eu não entendi nem em português. Ou estou assistindo ali, eu toco uma música, eu ainda pergunto para ela o que falou ali naquele trecho, aí volta. E é engraçado, não é o meu chamado cantar, mas Deus escolheu pessoas para cantar, tanto que eu gosto de ouvir. E ouvir o louvor, por mais que você não cante, ele toca a alma de qualquer um. Veja que Saul, encapetado, o demônio saía dele só de Davi tocar. O tangedor vem e toca, Eliseu fala, olha, chama alguém aqui para tocar. Quando toca, o Espírito Santo traz a revelação para Eliseu, porque os reis estavam atrás, sabe? Isso que Eliseu nem queria dar aquela revelação para o rei de Israel.
já que ele estava vivendo de forma absoluta, mas em honra ao rei de Judá ele o fez. Então veja que interessante, você e eu, nós temos um chamado. E esse chamado de buscar a Deus, que é o que nós lemos no versículo 27, que é buscar ao Senhor, ir atrás dele, conhecer mais dele, da referência de Salmos que a gente citou, ele envolve vários desdobramentos. Para mim, Paulo, é estar aqui hoje no púlpito pregando. Cada vez que eu prego eu me sinto mais feliz, eu gosto de fazer isso. É um propósito que Deus me deu. Você pode ser cantar, pode ser no seu trabalho, você pode exercer 2, 3 funções na sua vida e louvar e glorificar a Deus dentro dessas 2, 3. Sabe aonde você vai encontrar o sentido da tua vida? Quando você realizar aquilo que você foi chamado, quando você tiver um sonho, um alvo, e isso te levar e te conduzir a buscar a presença do Senhor. Porque veja que na Bíblia, ali no texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo cita que em Deus, no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que coisa poderosa, é em Deus que a gente vive, a nossa vida depende dele. Então o sentido da sua vida só vai estar em cumprir algo que você foi chamado. Qual é o teu propósito? O que é que eu tenho que cumprir? Qual é a minha tarefa, a minha missão aqui na terra? E quando você descobrir essa missão, e ela não necessariamente vai vir com a aparência de um ministério de louvor dentro da igreja, ela pode ser uma profissão que você adota, desde que ela sempre te leve ao chamado que é servir a Deus. Então, se você ainda não sabe por que você está aqui na terra, não tem uma meta, um alvo, um sonho, ou algo a se cumprir, a se concretizar, você precisa urgentemente pedir para que Deus te mostre isso. Nós já tratamos sobre como descobrir o seu propósito, o seu chamado aqui na terra. Também tem a mensagem lá no site. Você pode ler o livro, Dr. Mike Murdock escreveu um livro chamado O Desígnio, e ele trata só disso, como você faz para descobrir o teu desígnio. Quando você descobre, tua vida faz sentido. Você pode estar no momento de maior aflição da tua vida, mas a tua vida tem um sentido, porque você tem algo a cumprir. Mas e quando eu não tenho mais saída, mais nada para cumprir, não tem mais jeito? O algo a cumprir que nós teremos, que é a supremacia do nosso propósito aqui na terra, é a vida eterna, junto com Cristo. Portanto, seja passando fome, seja tendo em abundância, seja com muito, seja com pouco, seja na dor, seja na alegria, a minha vida tem um sentido, que é louvar a Deus. E enquanto eu estiver na terra, eu e você, nós vamos cumprir esse chamado, mesmo diante do sofrimento. Tem uma frase de um livro que eu estou lendo que eu gostei muito, que ela diz assim, que se na vida tem algum sentido e o sofrimento faz parte da vida, então até no sofrimento há sentido. E lembra que a Bíblia diz em Salmos 34:19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Deus está te livrando e Deus está me livrando. Nós precisamos apenas entender que para Ele vivemos, existimos e nos movemos, porque Ele é o Criador de tudo. E para isso, vamos buscar mais intimidade com Ele. Agora você percebeu a importância de buscar mais de Deus, de se aproximar mais dEle, já que nele eu existo, me movimento, tudo que eu tenho pertence a Deus. Ele é o Criador de tudo, Ele não depende de mim, eu dependo dEle. Ele é o Todo-Poderoso e Ele me criou, e para buscá-lo, agora eu sei que eu preciso mais de Deus. E se eu preciso mais de Deus, eu tenho que saber como que eu faço agora para me aproximar dEle. Eu separei um texto para nós lermos, que está em 2 Coríntios, esse é importante você abrir, 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios capítulo 7:1. Eu me lembro que muitas vezes eu ia fazer algumas provas na escola ou na faculdade, quando eu tinha lido o material, o desespero era quando não tinha lido, né? Mas quando eu havia lido o conteúdo, folhado um livro, alguma coisa, eu me lembro que na hora da prova às vezes me vinha, e você já deve ter percebido isso também, te vem até assim, estava na página, eu lembro que estava lá no meio do livro, na parte de baixo, e parece que era nas páginas da esquerda. Você se lembra mais ou menos até a posição onde aquele conteúdo está, porque você está lendo, você também trabalha com a tua visão, com a tua imagem, com a tua memória fotográfica, e se torna mais fácil de você aprender. Por isso, esse era um dos motivos que eu nunca gostei muito de ler livros, não que eu sou contra não, mas é que eu nunca gostei muito de ler livros no telefone ou em tablet, porque eu não consigo criar aquela imagem visual de onde está. E isso ajuda muito, mesmo eu não sendo um artista. Então imagina para quem é artista, então, que só trabalha, que olha para as coisas e lembra. Eu não sou de ter uma memória fotográfica daquelas mais fantásticas, não. Eu sou um normal.
E mesmo assim já facilita. Então a importância de você sempre ter na sua mão, para quando nós estamos tratando da palavra de Deus, a Bíblia, o papel. Nada contra a tecnologia, porque ela ajuda bastante. Mas quando eu carrego um celular e levo ele para o trabalho, alguém olha e não pensa assim, olha, ele está com a palavra de Deus. Agora, se eu levar a Bíblia lá, vão falar, olha, ele está com a palavra de Deus. É diferente, até na minha mente. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Agora eu vou ler, abra sua Bíblia também, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. E depois é só mais um para a gente tratar desse tópico. Hebreus 12, 14. Está depois de 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, aí vem Hebreus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha que coisa importante, vamos ver como é que está aqui. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vocês lembram do texto anterior que a gente leu de 2 Coríntios 7:1? Que diz que nós temos que nos aperfeiçoar, limpando-nos de todas as impurezas, aperfeiçoando a nossa santidade. Nós temos que aperfeiçoar a santidade. E se eu não aperfeiçoar minha santidade? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é sério. Agora, olha o que diz em Lucas 6,46. Abra sua Bíblia em Lucas 6,46. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 6,46. Nós estamos falando sobre, no começo da mensagem, se você está um pouco perdido, eu trouxe alguns pontos breves e rápidos, que eu falei que ia ser em 3 minutos, sobre sabedoria. Que sabedoria não vem pela idade, que Deus não está no controle de tudo, mas Ele tem o controle de tudo, que por isso as nossas decisões são importantes, que sabedoria é a coisa principal, portanto eu tenho que ir atrás dela e buscar a sabedoria, já que ela é a coisa principal. Sabedoria é discernir entre o bem e o mal. É um apanhado geral de sabedoria, porque sem sabedoria eu não tenho discernimento das coisas espirituais, que é o que diz em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 11, eu não entendo o que é espiritual. Então, se eu quero entender sobre Deus, eu preciso de sabedoria. Por isso eu falei rápido, alguns pontos de sabedoria, para nós discernirmos as coisas espirituais e, portanto, termos mais intimidade com Deus. Sobre ter intimidade com Deus, ou seja, experimentar mais dele, conhecer mais sobre Deus, o ponto inicial que eu trouxe é a importância disso, é um mandamento. A Bíblia nos ordena que nós busquemos mais intimidades com Deus, como nós vimos em Salmo 105, versículo 4. Então, é um mandamento buscar intimidade com Deus. Sabendo disso, agora eu quero saber como eu faço para experimentar mais de Deus. Para eu experimentar mais de Deus, eu preciso de santidade, porque senão eu não me aproximo dele. Em 1 Pedro 2,2 diz que como pequenas crianças, como bebezinhos recém-nascidos, nós temos que desejar o leite puro da palavra de Deus para que assim possamos crescer. Então eu preciso de crescimento. Nós somos como bebês, 1 Pedro 2,2, como bebês recém-nascidos que precisam do leite materno, da palavra de Deus, para podermos de pouco em pouco irmos crescendo. Esse crescimento é em santidade. Portanto, para experimentar mais de Deus, eu preciso de santidade. Nós acabamos de ver em 2 Coríntios 7,1 que eu preciso me limpar das impurezas para ter mais santidade. Em Hebreus 12,14 acabamos de ver que santidade é essencial para ver a Deus. E em Lucas 6,46, versículo 46, isso é o 42, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Buscar santidade com Deus é você fazer o que Deus diz. É você obedecer. Como eu sei disso? Olha o que diz, não precisa abrir a Bíblia, pode até fechar. Se puder colocar lá na tela para a gente, em João, capítulo 14, versículo 21. Não tem como eu dizer que eu quero experimentar mais de Deus, que eu quero estar próximo de Deus, se eu não buscar santidade. E não tem como eu buscar santidade com Deus, se eu
Não tem como eu buscar santidade com Deus se eu não obedecer os mandamentos de Deus. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Então eu só vou experimentar mais de Deus tendo os mandamentos dele e obedecendo. Como que eu tenho? Aprendendo na palavra. Aquele que me ama, ou seja, quem tem os mandamentos de Deus, olha o raciocínio de João. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, ama a Deus. E quem me ama, ou seja, quem tem os mandamentos e obedece a Deus, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Essa parte, e me revelarei a Ele, mostra como você faz para experimentar mais de Deus, amando a Deus. Como que se ama a Deus? Tendo os mandamentos dele e obedecendo, porque nós vimos em Lucas, agora volta em Lucas 6,46 lá na tela, olha o porquê. Ter os mandamentos de Deus e obedecê-los é amar a Deus, e assim Jesus se revela para nós. Se ele se revela para nós e o Pai e o Filho são um, então eu tenho Deus revelado para mim quando eu obedeço a Deus. Por isso, se eu quero chegar mais perto de Deus, eu preciso obedecer. É simples. Obedecer o quê? Não mentir, e tem muita gente não obedecendo. Não adulterar, não trair a sua esposa, não trair o seu marido, não usar palavras torpes, Efésios 4:29, que toda palavra que sair da vossa boca seja boa para a edificação. Olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lá no João 14:21 diz que se você ama Ele, você obedece Ele, e aí Ele se revela a você. Então não tem como eu dizer Senhor, Senhor, Ele não será o meu Senhor se eu não obedecer a palavra dEle. E o que é obedecer? É nas pequenas coisas. Quando nós obedecemos, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Lembra que ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Quero me experimentar mais de Deus, o que eu preciso? Saber que é um mandamento, uma obrigação, é um dever nosso. Salmo 105, nós vimos em 2 Coríntios 7:1, Hebreus 14:24, teria mais referências, acabamos de ver agora em João 14. Então tá, eu sei que é um mandamento. O que eu preciso então para estar mais próximo dele, sentir a presença dele, ouvir a voz de Deus? Poder saber assim, olha, se eu morrer hoje eu quero ter paz, claro que certeza só Deus dá, mas eu quero estar tranquilo de que eu dei o meu melhor, sabendo que sou um pecador, que sou falho, preciso de arrependimento para alcançar a vida eterna. Para isso, nós precisamos estar mais perto dele, e só vamos estar com santificação, com santidade. Vimos também, 1 Pedro 2,2, que para estarmos com Deus, nós precisamos desejar a palavra dele como o neném deseja o leite da mãe, e ele deseja para crescimento, e é isso que a palavra nos diz. Coloca esse texto lá na tela, 1 João 2,2. 1 João, capítulo 2, 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então a gente tem que crescer. Não é você falar assim, eu aceitei Jesus, recebi Ele, fui batizado e acabou. Não, há um crescimento, há um processo de santificação obrigatório que começa na nossa conversão. Então nós vimos, para experimentar mais de Deus, que é um mandamento, nós precisamos de santidade. Além de santidade, o que mais existe nesse processo de se aproximar mais de Deus, de chegar mais perto da presença dEle? Nós vimos que na santidade está obedecer os mandamentos do Senhor, porque senão eu não posso chamá-lo de meu Senhor. Eu preciso amá-lo, e eu só vou amá-lo mantendo o que eu aprendi da palavra dEle. E quando eu mantenho isso, amo a Ele, Ele se revela a mim, por isso eu o conheço melhor. Mas neste processo de se aproximar mais de Deus, eu preciso de santificação e preciso tomar ciência que isso exige esforço, exige investimento e esforço. Olha o que diz em Jeremias 29:12. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:12. Eu não gosto muito quando eu vou na igreja e não abre muito a Bíblia, porque às vezes esses dias eu fui numa igreja, faz um tempo já, e na igreja estava tudo escuro, tinha até fumaça, e estava quase durante todo o culto, e eu queria ler a Bíblia, não dava para ler a Bíblia. Você imagina, pastor, dentro da igreja. Não culpo nem a igreja, ninguém fez aquilo por mal, mas nós não podemos perder o hábito. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele critica a tradição dos homens, e ele diz, cuidado para que vocês não sejam pegos por vãs filosofias, por sutilezas, por homens que por causa da sua tradição, quando até Jesus fala isso, anulam a palavra de Deus. Então a tradição
É um perigo. Ao mesmo tempo, o mesmo apóstolo Paulo ensina que nós temos que perseverar naquela tradição cristã, nos ensinamentos da palavra que está lá em 2 Timóteo 3, do versículo 14 em diante, na palavra que a gente aprendeu desde criança. Então a tradição, ao mesmo tempo que ela pode ser perigosa, porque a tradição dos homens pode nos distanciar da palavra de Deus, a tradição de Deus, que é da palavra dele, é fundamental. Viktor Frankl, no livro que ele escreve Em Busca de Sentido, ele fala que muitos homens hoje não se encontram mais sentido na vida porque eles não têm tradições a serem seguidas. Ou seja, o pai e a mãe não ensinam mais o que deve e o que não deve fazer, aonde deve e não deve crer. Só ensina a não matar, não roubar. Mas olha, meu filho, você tem que orar, você tem que servir a Deus, você tem que ter compromisso, horário de comer, isso e mais aquilo. Todas essas regras e princípios que fazem com que a vida tenha uma ordem e um sentido. Se nós não tivermos pego a esse tipo de tradição bíblica cristã, aí nós estamos correndo um perigo. E nós não podemos perder a tradição de ler e meditar na palavra do Senhor. Josué 1,8 diz: na sua palavra nós temos que meditar de dia e de noite, aprender dela. Esdras 7,10 diz que Esdras meditava ali e aprendia a palavra de Deus para ensinar. E é isso que nós temos que fazer. Olha o que diz Jeremias 27, é o versículo 12 e 13. Vamos ler o 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. A atitude é nossa: clamar ao Senhor, ir orar ao Senhor, e eu os ouvirei. Então a gente vai ser respondido. Isso aqui está dizendo, volta ali no 12. Aqui está dizendo assim: o tema da nossa mensagem hoje é experimentar mais de Deus. Dá para colocar aqui nesse texto assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e experimentarão mais de mim, porque Deus vai nos ouvir. Jesus vai nos revelar, vai se revelar a nós quando obedecermos os seus mandamentos. Versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora, nesse procurar de todo o coração, está claro de que isso exige esforço, exige um empenho, investimento. Para experimentar mais de Deus, eu preciso de santificação. Eu preciso saber que isso exige esforço, exige investimento. Coloca Daniel 9, versículo 3. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel é um livro antes daqueles profetas que um monte de gente não sabe nem que existe na Bíblia. Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Pode deixar aqui. Nesse texto de Daniel 9:3, se nós olharmos o versículo 3, 4, 5, não precisa colocar ali todos, 3, 4, 5, 6 e 7, nós vemos uma atitude de Daniel de humildade e arrependimento. Daniel diz aqui, ele começa: por isso me voltei para o Senhor com orações, súplicas. Isso se coloca numa posição de humildade, em algumas versões com rogos. Quando você roga a Deus, quando você suplica para alguém, você se coloca numa posição inferior, você está pedindo com muita intensidade algo que você depende da misericórdia daquela pessoa de lhe conceder. Em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. É humildade, é mostrando ali nós estamos errados em muitas das nossas atitudes. E no versículo 5 ele diz assim: pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós só vamos ter intimidade com Deus, nós só vamos conhecer mais dele buscando santidade, e nós só vamos conseguir fazer isso quando nós investirmos esforço e tempo, assim como Daniel fez no versículo 3. Coloca ali mais uma vez o versículo 3. Olha alguns exemplos do que você pode fazer. Hoje a nossa cultura não envolve mais pano de saco, você pegar cinza, sair com pano de saco ou rasgar as vestes, mas está ali orações, súplicas, jejuns, tudo isso que se repete no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem nenhum mandamento dizendo para você colocar pano de saco, então pode ficar tranquilo que isso aí não é um dos requisitos, mas se você quiser também não é pecado. Olha que interessante: enquanto nós formos humildes, reconhecermos a Deus, buscarmos a dele em jejum, clamarmos a ele com bastante intensidade, ele vai responder aos nossos anseios. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia Jó, capítulo 14, Provérbios capítulo 2, não Jó, Provérbios capítulo 2, versículo 2, diz assim, eu vou simplificar o texto: faça atento o teu ouvido a Deus, clame a ele por entendimento e inteligência, como prata busque a ele, e então você entenderá. Coloca no versículo 5 aí pra gente, Provérbios 2, 5. Provérbios 2, 5. Nós, quando buscamos a Deus,
Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Para buscar mais experiências com Deus, nós precisamos de santidade. Para isso, vai ser exigido esforço e investimento. Depois você lê Provérbios 2 até o versículo 5. E por último, então nós já vimos, buscar santidade e exige esforço e investimento. E por último, nós temos que aproveitar o tempo, remir o tempo. Claro que essa mensagem ela não exaure todo o tópico, mas ela nos traz uma ideia principal de uma experiência com Deus. A gente podia abordar cada um desses tópicos e ir longe, e daí eu cumpriria a palavra de acabar meia-noite, ou talvez nem meia-noite, né? Iria até um pouco mais ainda. Mas agora, Salmos 90, versículo 12. Esse é o último versículo que eu vou pedir para você abrir. É o último, 90, versículo 12. Abra sua Bíblia em Salmos 90, 12. Salmos 90, versículo 12. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Tem bastante gente com a Bíblia. Colossenses. Salmos 90, 12. Depois nós... Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Pode deixar aqui, pode fechar agora a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre como... Pode manter o texto aqui no fundo. Nós estamos falando sobre como experimentarmos mais de Deus. Para isso, santidade exige esforço e temos que remir o tempo. Porque quando eu consigo saber como lidar com o tempo, eu consigo alcançar sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Uma das formas de adquirir sabedoria é sabendo contar o tempo. É estando Deus nos ensinando como lidarmos com o nosso tempo. Porque assim nós vamos fazer bom proveito desse tempo. Fazendo bom proveito do tempo, nós vamos crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens, que é o que está em Lucas 2, 52. Agora, a respeito do tempo, tem um assunto muito importante que eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, por isso que eu falei para você fechar e deixar de lado. E eu também vou pedir para não colocar ali na tela. E quero que enquanto eu estou lendo esse texto, que você medita bem no que eu vou falar e tenta prestar atenção. Eu vou tentar ler de uma forma mais agradável possível. Eclesiastes, capítulo 7, não precisa colocar ali atrás, capítulo 7, versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 7, versículo 1. Enquanto eu leio, tenta prestar bastante atenção, tirar qualquer distração, ou celular ou alguma coisa, e tenta visualizar o que Salomão, inspirado por Deus, está dizendo nesses textos que eu vou ler. É curto e trata a respeito do tema e da nossa vida. Eclesiastes 7.1, pode tirar até os salmos daqui de trás. Eclesiastes 7.1 começa assim: melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Exatamente isso, está falando que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E ele vai explicar aqui por quê. Melhor é ir à casa onde há luto, ou seja, um velório, do que ir à casa aonde tem banquete. Agora ele explica: pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então a gente medita, quando você vai num velório, você fica pensando: e quando for eu? E se fosse minha mãe? E minha esposa? Será que eu estou amando ela como eu deveria estar amando? Será que eu estou dando atenção para o meu filho? A vida é curta. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Mais ou menos onde tem churrasco, festa, onde você se diverte e canta e pula, onde toda aquela alegria que você não percebe é passageira. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Versículo 7, só mais esses dois versículos. Verdadeiramente, a opressão faz adoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Quando nós não tratamos bem o inimigo, tudo bem, está errado, nós temos que pedir perdão e buscar a Deus reconciliação, mas imagina quão mais grave é quando nós desprezamos as pessoas que estão do nosso lado, que são próximas de nós, que nos amam, que desdobram esforço para nos ajudar.
A Bíblia diz: tributo a quem tributo, honra a quem honra. Existe a diferença de você tratar as pessoas, você amar e investir tempo. Veja, a Bíblia diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Quantas vezes você escolheu casar com a sua esposa? Quantas vezes? Eu me lembro até hoje, eu estava sentado num avião, não me lembro onde nós estávamos indo, faz uns 2, 3 anos, e eu vi uma mulher sentada do lado do marido dela, e dava para ver ali, dependendo da situação, você observando alguém, você consegue perceber no olhar, nos gestos, na forma, que tudo que ela estava querendo era que ele abraçasse ela estava meio inclinada para o lado dele, e ele durão, bravão, assim, com o braço esticado. Talvez aquele seja o hábito dele, a forma com que ele conduz a vida dele, a rotina dele. Aqui nós vimos em Tiago que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele não sabe quanto tempo ele vai ter ela ali. Ele não sabe se aquele avião cair, se ele vai para o céu ou não. A nossa vida dura pouco tempo. Por isso, em primeiro lugar, amar a Deus e não desprezar as pessoas que Ele colocou do nosso lado. Aquela pessoa que hoje pode ser de quem você não gosta, ou uma pessoa que não gosta de você, ela é digna da tua oração. E essa pessoa que é digna da tua oração, que pode ser um inimigo teu hoje, pode ser uma alma que Deus pode te usar para te levar para que alcance o reino dos céus. Você não vai se associar com o tolo, mas você vai amar as pessoas. Nós não vamos apenas amar as pessoas, nós vamos seguir o amor à luz das Escrituras, porque aquele amor de falar eu amo, eu te amo, eu te amo, isso já virou padrão, mas é entregar a vida pela esposa, por exemplo, é não adulterar, porque veja bem, muitas pessoas que amam, que dizem não, eu amo, eu gosto, elas adulteram, elas traem, mas o verdadeiro amor, e a Bíblia ensina muito sobre isso, ele tudo tolera, ele suporta, ele não trai, ele não mata, ele não mente, ele não faz todas essas obras más, o verdadeiro amor. E sem esse verdadeiro amor eu não consigo cumprir o principal mandamento que Jesus nos deu aqui como homem. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E se eu não obedecer os mandamentos dele, de acordo com o que nós lemos em João 14, 21, ele não se revela a nós. Se ele não se revela a nós, eu não experimento mais de Deus. E portanto eu não posso chamá-lo de Senhor, porque eu não cumpro a sua vontade. Lucas 6,46. Por que me chamam Senhor, Senhor, se vocês não cumprem a minha vontade? O nosso propósito é cumprir as leis divinas. Nós temos que cumpri-las sabendo que nós temos como sentido supremo na nossa vida a salvação. Dentro dela, enquanto estamos na terra, vamos fazer tudo que Deus colocar em nossas mãos. Por isso eu te encorajo a olhar pequenas atitudes e condutas do teu dia a dia para com pessoas que estão do teu lado, para com pessoas que te levam. O teu pai e a tua mãe foram as pessoas que Deus escolheu para que você através das quais você viesse ao mundo. Ah, mas o meu pai não me trata bem, eu nem conheço meu pai, eu nem conheço minha mãe. Lembre de uma coisa, a Bíblia não diz para você amar o seu pai porque ele é bom. A Bíblia não diz honra o teu pai se ele for cristão. A Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e os teus dias se prolonguem na terra. Ter ódio e rancor do pai, mesmo ele estando errado, é antibíblico. Você pode ficar com raiva, se irar, mas não dar vazão ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Os dias passam, as oportunidades vão. Hoje teu filho é pequeno, ele precisa da tua atenção. Ensina ele no caminho que deve andar, ensina a tua esposa, ensina os teus amigos, fale de Jesus, ore pelos inimigos. Algumas desses desafios que a Bíblia nos coloca são mais difíceis, mas Jesus morreu para te salvar e para salvar o teu inimigo também. Amém? Vamos nos colocar de pé. Lembre-se sempre, sabedoria é a coisa principal. Se nós tivermos sabedoria, Deus vai nos guiar por um processo através do qual nós vamos conseguir experimentar mais de Deus. E essa experiência mais profunda de Deus se resume em 3 sentenças, que é sobre tudo o que foi tratado. O primeiro é santidade. Nós temos que buscar santidade. O segundo é saber que isso exige esforço e tempo, nós temos que nos esforçar. E o terceiro é saber usar esse tempo, cumprindo esses mandamentos de Deus durante esse pouco tempo que nós vivemos aqui. Dentre eles, o amor.